Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês como foi o meu segundo trimestre da gravidez. Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Diário da Gravidez e eu tô atrasada para gravar esse vídeo porque o segundo trimestre da gravidez ele vai do 4º ao 6º mês, ou seja, ele vai da semana 13 até a semana 26, porque nós gravidinhas contamos as coisas por semana, porque na semana acontece muita coisa e no dia que eu tô gravando esse vídeo eu já estou com 32 semanas, ou seja, já estou na metade do terceiro trimestre e ainda não tinha conseguido vir aqui para contar para vocês como foi o segundo trimestre, mas foi um trimestre com muitas coisas, muitos exames importantes, por isso que eu não podia deixar de vir aqui contar para vocês, mesmo que atrasada, como é que foi essa experiência. Eu separei esse vídeo por alguns tópicos, então separei lado físico, emocional, consultas e exames que eu tive nesse segundo trimestre, mas para você entender melhor a linha do tempo, eu recomendo que você veja o meu vídeo do primeiro trimestre, que eu vou deixar o card aqui em cima, porque lá eu relato como é que foi até a 12ª semana da gravidez. Tudo que eu vou falar nesse vídeo foi a partir da semana 13 da gravidez. Vou começar falando sobre o lado físico, o que mudou do primeiro trimestre para o segundo, que permaneceu igual. A primeira coisa que permaneceu igual ao primeiro trimestre foram as espinhas. Até agora, gente, em pleno terceiro trimestre, eu ainda tô lidando com o desafio aqui das espinhas. Eu até achei que no segundo trimestre as espinhas poderiam melhorar, mas pelo visto só vão melhorar mesmo depois que o Noah nascer. Então eu já aceitei. Mas também tenho feito o que tá ao meu alcance para conseguir lidar melhor com as espinhas. Até fiz uma consulta com uma dermatologista para ela me indicar alguns produtos que vão desinflamar as espinhas. No primeiro trimestre eu tinha começado também o Pilates. Logo em seguida que eu descobri a gravidez, a minha obstetra indicou que eu começasse o Pilates e eu continuei o Pilates no segundo trimestre. Fiz Pilates uma vez por semana e foi ótimo porque eu comecei a fortalecer os meus músculos, comecei a preparar o meu corpo e era um momento da semana que eu me sentia muito bem. Nesse segundo trimestre eu comecei a ter muita dor na lombar porque a barriga começou a aparecer mais. A partir da semana 20 a barriga deu uma esticada. Com o Pilates eu podia fazer alguns exercícios que foram me ajudando a lidar com essas dores no dia a dia. Inclusive recomendo muito para as gravidinhas que me acompanham, se você puder fazer um acompanhamento com Pilates ou fisioterapia pélvica, faça, porque faz muita diferença ter um acompanhamento nessa fase. Outra coisa em relação ao físico é peso. Sei que muitas mulheres têm esse desafio na gravidez, às vezes ganhar muito peso, né, de engordar às vezes 10, 15, 20 quilos na gravidez, mas foi uma coisa que eu lidei até que bem, gente. Eu não tive um aumento de peso muito grande na balança. Eu até comento no outro vídeo do primeiro trimestre que um dos primeiros sintomas que eu tive foi até um emagrecimento. Como eu tive um emagrecimento primeiro, eu nem cheguei no peso que eu tava antes ainda, sabe, da gravidez. Então eu não ganhei muito peso, o que por um lado foi bom, porque agora que eu tô no terceiro trimestre é quando o bebê mais engorda, né? Então os quilos que eu vou ganhar, acredito que vão ser agora nesse final da gestação. Eu tenho conseguido dormir à noite. Eu até tenho aquele travesseiro que é um minhocão, né, que o pessoal fala que você pode colocar a perna por cima e facilita na hora de dormir, mas eu não tive até agora a necessidade de usar todos os dias para dormir. A única coisa é que eu acordo de madrugada para fazer xixi, gente, porque o xixi aumentou muito nesse segundo trimestre. Qualquer lugar que eu vou, se passa 1 hora, eu preciso ir ao banheiro novamente. Eu comentei no vídeo do primeiro trimestre que a grávida tem uma fome, um sono, que vocês já devem ter ouvido falar, que é de outro mundo. E nesse segundo trimestre eu achei que isso foi mais tranquilo. O sono também. No primeiro trimestre eu não tava conseguindo nem acordar cedo, sabe? Eu me senti mais ativa nesse segundo trimestre, consegui fazer minhas atividades, consegui ir mantendo aqui a limpeza da casa. Todos os dias eu faço uma leve caminhada com o meu cachorro, né? Porque levo ele para passear de manhã, então tive meu corpo ativo e funcionando. No primeiro trimestre eu também tinha muito refluxo, até durante o vídeo eu tava falando que a pouco já vinha o refluxo, isso diminuiu. Agora nessa reta final, o que tá aparecendo é mais azia, coisa que eu não tive nos outros trimestres, mas depois eu falo sobre isso no vídeo do terceiro trimestre. Em relação a estrias, eu vou deixar no box de informação o creme que eu tô usando para estrias. Eu tô usando um óleo, na verdade, da Mustela. Eu comecei usando um creme para estrias da Paiô, eu até mostro ele no vídeo do primeiro trimestre, mas o pessoal indica muito esses da Mustela, né? Então eu preferi investir num óleo da Mustela. Mas eu sempre tive estria, assim, mais na região do quadril, sabe? Desde a adolescência, não foi algo que surgiu agora na gravidez. E no segundo trimestre, essas estrias, assim, do lado do quadril começaram a ficar um pouquinho mais vermelhas. Mas não tive ainda na barriga e nem nos seios. E uma coisa que eu comecei a sentir mais no segundo trimestre é mais coceira, por exemplo, na região embaixo do seio, sabe? Onde talvez vai gerar uma estria. Então, primeiro, antes de gerar estria, primeiro a região fica mais sensível, né?
né? Então coça mais. E sobre desejos de grávida e vontades, eu não tive nada muito maluco não, gente. Vontade de comer tijolo, pedra, sabonete. Eu não tive isso. Sinto que eu sempre gostei de comer muito doce, né? Então é uma coisa que continuou assim na gravidez, mas nada muito fora da minha normalidade. A partir da semana 20, a barriga começou a crescer um pouquinho mais, então foi onde de fato eu comecei a sentir que eu estava grávida. As pessoas começaram a reparar mais que eu estava grávida, porque até os 5 meses ali, as pessoas, às vezes eu falava que tava de 4 meses, nem parecia, sabe? 5 meses, só tinha uma pochetinha embaixo da minha barriga. Eu até faço um vídeo por semana lá no Instagram, mostrando a minha barriga, se você não me segue por lá, é a Bíblia da Sabrina. Eu até vou mostrar aqui pra vocês a minha retrospectiva, né? Eu tô fazendo um videozinho com cada semana. Percebam como a partir da semana 20, a barriga começa a aparecer muito mais, então foi bem significativo isso. E foi na semana 20, inclusive, que eu senti o bebê mexer pela primeira vez, gente. Até então eu não tinha conseguido distinguir o que era meu movimento, o que era do bebê, mas com 20 semanas e alguns dias eu senti um primeiro chute e foi muito emocionante. Eu até gravei um vídeo nesse dia. Eu senti um chute, eu tô com a mão na barriga e eu senti o chute, a barriga fez pra frente com a minha mão, começou a ficar perceptível, começou assim, dá pra sentir. Ai, meu Deus! Se você tá gravidinha e tá me assistindo, inclusive, e não sentiu seu bebê mexer ainda, calma, tá? Quando for um chute, você vai perceber, confia em mim. Eu também não senti em relação ao físico que eu tive aquele glow da grávida, sabe? Que a grávida fica linda, o cabelo fica lindo, a pele fica linda, como eu falei pra vocês. A minha pele é uma das coisas que mais sofre na gravidez. Então eu tive uma questão, assim, com a minha autoestima em alguns momentos, de não me sentir muito bonita, de ver meu corpo mudando, né? Ver a barriga esticando um pouco mais. Mas são dias e dias, sabe? Em relação ao meu lado emocional, no segundo trimestre foi muito mais tranquilo do que o primeiro. E graças a Deus por isso, porque no primeiro eu tive uma instabilidade emocional muito alta. Eu levei um tempo até assimilar que eu tava grávida e aceitar e começar a curtir. Eu senti que no segundo trimestre isso foi muito mais leve, até porque foi a fase que a gente descobriu o sexo do bebê, descobriu que é o Noah que tá aqui dentro. Então você vai curtindo um pouco mais, começa a comprar algumas coisinhas de enxoval, sabe? As coisas vão tomando um pouquinho mais de forma. E aí eu senti que isso me ajudou no lado emocional a lidar com tudo isso. Foi muito mais leve, mais tranquilo do que eu imaginava. Uma coisa que eu anotei aqui é que eu tenho dificuldade de me comunicar com a barriga. Falam que é muito importante a mãe começar a falar com o bebê, né? Principalmente quando ele começa a mexer, porque ele começa a ouvir a voz de dentro da barriga. E eu tenho um pouco de dificuldade de conversar com a minha barriga. Eu tenho mais facilidade de, por exemplo, cantar, sabe? E pensar que o bebê tá ouvindo, então de cantar pra ele. Eu tenho mais facilidade também de orar pelo meu filho. Eu sinto que eu me comunico com o bebê, porque eu sei que é importante, mas não de ficar falando com a minha barriga toda hora, sabe? E sobre o lado espiritual, que eu também comentei no primeiro trimestre, que deu uma abalada ali. No segundo também foi mais tranquilo, consegui me conectar mais com Deus, consegui fazer meus devocionais que me ajudavam no dia a dia, me manter conectada. A parte espiritual também foi muito importante nesse segundo trimestre, para me ajudar a lidar com as mudanças da gravidez também. E sobre exames e consultas, tem muita coisa que a gente faz no segundo trimestre, e aí eu anotei aqui várias coisas que eu fui fazendo para compartilhar com vocês. A primeira coisa é que você continua tendo consultas mensais com a obstetra. Mensalmente eu estava lá no consultório dela para ela pedir os exames que eu precisava fazer, pedir as guias do ultrassom e me orientar para as próximas fases. Uma das coisas que ela me passou, por exemplo, foi um polivitamínico para eu começar a tomar. Não lembro se eu já comecei a tomar no primeiro trimestre, mas é uma coisa que eu dei continuidade no segundo e também agora no terceiro. Com 16 semanas a gente fez um ultrassom que foi bem importante, porque foi o nosso ultrassom que a gente descobriu o sexo do bebê. A gente já poderia ter feito o exame de sexagem fetal, tem gente que faz com 8 semanas, 10 semanas a sexagem, mas a gente decidiu não fazer para esperar esse ultrassom aqui de 16 semanas para descobrir o sexo do bebê. Então foi um ultrassom bem marcante. Tem vídeo aqui no canal desse ultrassom, vou deixar o link aqui em cima para vocês assistirem. Aí a gente planejou nosso chá revelação, fizemos o chá revelação. Tem vídeo aqui no canal também do chá revelação que eu fiz com 16 semanas. Foi muito especial porque a partir daí você dá nome pro bebê, as coisas começam a mudar de configuração. Você começa a pesquisar itens de menina, de menino, quartinho, referência. E depois desse ultrassom de 16 semanas, a gente fez o ultrassom morfológico do segundo trimestre
com 22 semanas. Mamães, não deixem de fazer os ultrassons morfológicos, que eles são muito importantes. Você faz um no primeiro, um no segundo e um no terceiro trimestre. E aí o do segundo é para o doutor avaliar como é que tá o crescimento do bebê. No morfológico, ele vai em cada membro do corpinho do bebê para analisar o tamanho, se está na medida certa. Então não deixem de fazer, porque é muito importante. Nesse segundo trimestre também foi a primeira vez que a gente visitou uma maternidade. E, gente, entrar numa maternidade foi uma sensação muito esquisita, porque eu nunca tinha visto um berçário na minha vida. A ficha vai caindo de um jeito que você fala, meu Deus, em breve estarei aqui, eu parindo meu bebê neste hospital. Agora, no terceiro trimestre, a gente visitou uma outra maternidade que vai ser a maternidade que a gente vai ganhar o NOA. Então é algo para você também começar já a observar no seu segundo trimestre, de começar a agendar as visitas nas maternidades que você desejar, se você tiver em dúvida entre uma ou outra. E com 25 semanas, a gente fez o ultrassom, que é o ecocardiograma fetal. Esse daqui é o ultrassom morfológico do terceiro trimestre. A gente fez com 25 semanas, mas se eu não me engano, ele pode ser feito até com 28, então ele é bem ali na transição do segundo para o terceiro trimestre, né, que acaba com 26 semanas mais ou menos. Esse exame, gente, é o morfológico do coração do bebê. Ele também é bem importante, não deixem de fazer. Provavelmente o seu obstetra vai pedir todos esses exames, tá? Mas eu só tô reforçando aqui para caso ele não peça, você estar ciente de que ele é muito importante. O morfológico do primeiro trimestre, o morfológico do segundo e esse morfológico do terceiro, que é o ecocardiograma fetal. Nós também tivemos no segundo trimestre nossa primeira consulta com a nossa doula. Eu vou ter o acompanhamento de uma doula, vou deixar inclusive aqui o arroba da minha doula, que é a Natália Camargo. Ela começou a acompanhar a gente nesse segundo trimestre e aí a gente tem feito alguns encontros online, também vai ter encontro presencial pra gente fazer meu plano de parto, gravar tudo pra vocês quando isso acontecer. A maternidade que o Noah vai nascer foi ela, inclusive, que indicou, por já trabalhar lá, por já ter feito vários partos por lá. E eu indico muito que, se vocês puderem, que vocês tenham um profissional assim pra acompanhar vocês na gestação, porque faz muita diferença. Ter o acompanhamento de alguém que já vive aquele cenário diariamente, né, de bebês nascendo, é algo muito importante. E além do suporte que a doula dá no dia do parto, né, com os exercícios de respiração, pra quem quer o parto normal e tudo mais, ela também faz o acompanhamento durante a gravidez, falando sobre parto, te ajudando a planejar o seu parto. E também foi no segundo trimestre que eu fiz o famoso exame da curva glicêmica, gente, com 26 semanas, e tem vídeo também desse dia. Fiz aqui a coleta do Glutol. Olha, eu não achei o gosto tão ruim não, mas na hora que eu engoli, aí eu senti tipo assim, ok. Aí subiu todo o açúcar de uma vez só, que eu me engasguei. Ela fez assim, ela falou, é gostosinho. Em relação ao gosto, eu achei tranquilo. Mas a sensação é que o açúcar, sei lá, parece que tampa a garganta, então eu me engasguei, aí eu fiquei nervosa que me engasguei, aí deu uma confusão só por conta disso. Mas tinha até um saborzinho, né? Tem, de limão. Eu tô de jejum ainda, aí daqui uma hora nós vamos fazer mais uma medição de como é que tá a glicose e depois de novo, então são 2 horas aqui esperando. Mas a gente tá numa salinha bem confortável aqui, ó, na hora de quebrar esse jejum. Aí aproveitei também, já fiz coleta de exame de urina, de sangue, que eu tinha que refazer, como eu tava de jejum já, mas já aproveitei e já fiz esses 2 também. Mas, ó, deu certo, hein? Eu achei que a pior parte era o gosto doce, sabe, do líquido em si. Mas não, gente. A pior parte é que quando você engole o líquido, o gosto é até de boa. Parece um refrigerantezinho de limão. Porém, como é muito doce, se você faz pausas enquanto você engole, minha amiga, tem uma hora que fecha a sua garganta que você não consegue respirar mais, sabe? Então a dica é, quando você começar a beber, vai direto, não para pra respirar, tá? E no segundo trimestre a gente também faz exames de sangue, de urina, todo trimestre a gente faz essa bateria de exames pra obstetra poder ver como é que estão nossos níveis, né, de vitamina e tudo mais. Fora isso, gente, comprei alguns cursos também, indico muito pra vocês o curso Gravidez Blindada, da doutora Ana Cabral, vou deixar o arroba dela aqui embaixo, porque me ajudou bastante a entender os exames que precisavam ser feitos em cada trimestre da gravidez. Também indico muito o e-book da Home Baby Assessoria, que fala sobre os cuidados com o bebê, foi bem importante também esse e-book, então vou deixar o link dele aqui embaixo também. Tudo que eu fiz de curso, que eu indico pra vocês, eu vou deixar no box de informação, porque tem algumas coisas que eu comprei, que eu ainda tô fazendo também, então acessa aqui pra você ver os que eu indico. E também foi no segundo trimestre que a gente começou a ver algumas coisas do enxoval, gente, então começou a ver a questão do quartinho, a gente comprou o berço no segundo trimestre, começamos a pensar no quarto, comecei a comprar algumas coisas, a pensar no chá de bebê e tudo mais, mas são coisas que eu comecei a pensar no segundo trimestre, mas que mais no terceiro agora que a gente começou a colocar
a mão na massa mesmo, sabe? E é isso, gente. Esse foi o resumão de como é que foi o meu segundo trimestre da gravidez. Me conta aqui embaixo o que você achou. Se você teve uma experiência parecida ou diferente da minha. Se você também tá gravidinha, me conta aqui embaixo. Aproveita pra ver os outros vídeos do canal do Diário de Gravidez, que eu tô registrando bastante coisa por aqui. Já se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos. Deixa um like se você gostou desse vídeo. Vejo no próximo. Um grande beijo, fique com Deus e até mais.